Fala, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está me assistindo aí, né? É um grande prazer estar aqui com vocês e, obviamente, no nosso estudo aqui de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho do nosso simulado, beleza? Simulado esse que, como o próprio nome já diz, está organizando, está empenhando o processo de aprovação. Levando em consideração, pessoal, que a banca da UFO de História, né, e as bancas em geral da História, elas tendem a buscar questões que têm um nível médio, né? Como assim, professor? Eles não colocam questões não tão fáceis e nem tão difíceis, uma ou outra que destoa dessa situação, mas ali então nós mantemos uma dificuldade, vamos dizer assim, mediana. E, portanto, esse simulado aqui, né, ele busca justamente visar esse interesse, visar essa condição de mostrar para você que com todo o seu estudo, com todo o seu planejamento, com toda a sua entrega nesse momento, é aí um caminho para a sua aprovação, tá bom? Eu escolhi questões aqui das mais variadas, das mais diversas. Vocês vão ver que a gente acaba trabalhando N assuntos, tá bom? As questões elas acabam não se repetindo no assunto, mas é um simulado bem completinho. É um simulado que traz aqui para você, portanto, possibilidade de você enxergar aonde que está o seu problema e você cirurgicamente, olha só que palavra bonita, hein? Cirurgicamente resolver essas questões, tá bom? Essas questões de dificuldade no seu planejamento, no seu estudo, tá bom? Então, necessariamente o simulado tem essa característica, tá bom? E logo de cara, eu já quero deixar aqui com vocês todos os meus canais de comunicação abertos, tá bom? Seja o e-mail aqui da instituição, seja o WhatsApp para quem está no grupo, seja aí o Facebook, o Twitter, o Instagram. Pode procurar lá, Professor Pedro Melo, tá bom? Que você encontra lá, Professor Pedro Melo, tá bom? Você não vai encontrar procurando professor, digita lá só Pedro Melo que você vai ver minha carinha lá, tá bom? Beleza? Então veja que o nosso simulado, ele é completinho, ele vai te ajudar. E aí também você que já corrigiu, que viu o gabarito, que está tudo ok, que está tudo certo, você, através dessas aulas de correção, você vai organizar um tempinho para poder assistir, para que você tenha aí mais uma maneira de revisão e mais uma maneira aí de levar aquilo que você conhece a uma irrigação, né? Porque o que eu te falar aqui vai te ajudar, obviamente, em toda a estrutura de estudo. Fechou? Então, vamos começar aqui a nossa primeira etapa aqui, beleza? Nossa primeira questãozinha. E essa questãozinha, olha só que bonita. Ela tem o quê? Um texto gigantão. Professor do céu, o que eu faço quando a prova tem um texto gigante? Olha aqui embaixo aqui, ó. Toda vez que eu tiver um texto grande, né, dentro de uma questão, e diga-se de passagem os vestibulares, as questões de história, elas vão buscar necessariamente textos, imagens, gráficos, às vezes vai até mesmo mesclar esse tipo de texto, né? Como que eu resolvi isso? Eu sempre vou usar esse caminho aqui, ó, o enunciado, depois do enunciado eu vou para o texto e por fim eu vou às alternativas. Isso daqui eu vou te contar um segredo. Você pode usar para ciências humanas, você pode usar para linguagens, tá bom? Necessariamente o blocão aí, né, da galera que gosta de texto e imagem, você pode usar esse caminho, né, a ser seguido. Por quê? Através do enunciado, você tem condições de procurar, né? Procura. Como assim, professor?
o enunciado, uma vez lido, interpretado, você vai buscar qualquer que seja a informação com mais exatidão no texto. Então, enunciado primeiro, texto segundo e, por fim, as alternativas, tá bom? Belezinha? Então vamos lá, ó. Com base no nosso texto, e aqui já está outra questão importante. É com base no quê? É com base no texto. Então, se é com base no texto, você tem que ler esse texto, você tem que interpretar, tá bom? Interpretação. O que eu tenho visto com mais dificuldade nos alunos é o processo de interpretação, tá bom? E aí eu faço ideia de que os professores das linguagens lá os ajudam muito, né? O professor Silvio, o professor Luiz, eles vão te ajudar muito nesse processo de interpretação. Então toma muito cuidado nisso, porque o que acontece com o aluno, meu querido amigo, minha querida amiga? Na hora que chega lá na prova, a cabecinha de vocês é extraordinária, mas assim, linda, de tanto conhecimento. Eu fico com inveja. Por quê? Porque eu sei uma determinada matéria, vocês sabem 15, 16 matérias, né? E tudo com profundidade, então vocês são fantásticos, acredita nisso. E aí, quando chega lá na hora de resolver a questão, na hora da prova, você, por ter todo esse conhecimento, acaba levando em consideração aquilo que você sabe e não o comando. Então aqui ele está dizendo com base no texto. Chega lá na hora da prova que você está afobado, que você está ansioso, você pula essa parte aqui, né, do com base no texto, vai lá nas alternativas, marca aquele que você tem conhecimento como verdadeiro e possivelmente vai aparecer uma ou outra verdadeira que não está de acordo com o texto, e aí você acaba errando a questão. Então, se com base, de acordo com o texto, meus amores, não brinca com isso. Vá no texto, interprete o texto, gaste o seu bom tempo, o seu dedicado tempo, o seu mais precioso tempo interpretando esse texto. Tá bom? Fechou? Então, com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema de mineração na América, e aí quando eu falo de mineração na América, possivelmente essa questão ela vai trabalhar a questão da mita, né? A mita principalmente voltada para a questão das minas de prata, que já era um costume, né? Principalmente ali dos incas, dentro da lógica ali da Cordilheira dos Andes, tá bom? Então, as minas de prata aí, elas são parte desse sistema econômico de exploração que vai ser importado pelos colonizadores a fim de potencializar a exploração das minas de prata ou das minas, né, em geral, aqui na América, tá bom? Então, a gente precisa ler o texto. Vamos lá. Vou escolher uma outra corzinha aqui para a gente olhar nesse texto. Os índios, arrancados à força. Então, quer dizer que é compulsório. Compulsório. Se é compulsório, significa que é obrigatório. Obrigatório sendo, nós temos que fazer uma diferenciação aqui muito importante, que é justamente escravidão versus trabalho compulsório. O que significa escravidão? É a ausência de liberdade. E compulsório é a obrigatoriedade de exercer uma determinada tipo de atividade. Então veja que elas têm diferenças e o examinador ele vai buscar isso aí com vocês, tá bom? Das comunidades do Peru, ou seja, nas minas de Potosí, passam o domingo nos currais, que seriam os locais aonde
eles se encontravam, né, esses índios, onde eles conviviam, dançando ao redor dos tambores e bebendo chicha, até rodar pelo chão, ou seja, beber até ficar ruim, meu amigo, né? Ao amanhecer da segunda-feira, são arrastados morro adentro e, mascando coca, perseguem a golpes de picareta as veias de prata. Então, mascando coca, isso aqui é uma condição cultural, não quer dizer que eles são viciados em cocaína, não, pelo amor de Deus, né? Significa que eles estão aqui por uma condição cultural, né? Trabalhando aí, mascando essa folha de coca, tá bom? Serpentes alviverdes que aparecem e fogem pelas tripas deste ventre imenso. Nenhuma luz, ar nenhum. Significa que a vida, o trabalho aqui, ele é insalubre. Portanto, não há uma preocupação por parte daquele que está explorando, ou seja, aquele que está arrastando esses indivíduos para dentro da própria mina, né? Então não há preocupação nenhuma. Ali trabalham os índios a semana inteira, a semana inteira, prisioneiros, respirando pó, que mata os pulmões e mascando a coca, que engana a fome e disfarça o esgotamento. Esse daqui talvez seja um dos pontos cruciais desse texto, porque ele está falando justamente sobre essa condição insalubre de vida. E quando esse tipo de coisa aparece, possivelmente a questão vai cobrar isso de nós, tá bom? Sem saber quando anoitece, nem quando amanhece, porque eles estão na mina. Até que no fim do sábado soa o toque de oração e saída. Avançam então, abrindo caminho com velas acesas e emergem domingo ao amanhecer, que são assim fundas as covas e os infinitos túneis e galerias. Então ele está mostrando para nós justamente essa condição, essa complicação que nós temos aqui, tá bom? Belezinha? E aí, basicamente, né, nós precisamos encontrar aqui quais são as alternativas verdadeiras a respeito do texto e, por fim, a respeito também da nossa interpretação. Beleza? Ele diz assim, a número 1. Ao longo dos primeiros 200 anos de dominação colonial, os espanhóis desenvolveram o setor mineiro, ok, né? Tanto é que eles vão se apropriar do meio da mita, que é justamente um trabalho compulsório, né? Então, isso está correto, que permitiu a manutenção da economia metropolitana, e isso daqui é uma característica do absolutismo, que é justamente o metalismo, ok? É metropolitana e a posição espanhola em meio às demais nações. Que posição é essa que ele está falando? Justamente a localização de colonização. Tá bom? Então, isso daqui para nós é importante. Está tudo correto? Está tudo correto. Então, a número 1 aqui acaba sendo verdadeira. A número 2 diz o seguinte: os metais americanos inundaram a Espanha. Ok, beleza. Inundaram a Espanha porque eles acabaram sendo retirados da América e levados para a Espanha. E favoreceram o desenvolvimento da produção. Correto, chega riqueza, então gera também aí a perspectiva de desenvolvimento de produção. Permitindo a independência, se permite a independência, significa que esse ouro deveria primeiramente estar na mão dos colonos e segundo, ela deveria, esse ouro, essa riqueza mineral, ela deveria ficar aonde que ela deveria ficar? Ela deveria ficar justamente na colônia. Então, nós temos o primeiro problema aqui, porque esse ouro não favorece,
Pelo contrário, ele vai dificultar porque ele vai se tornar uma forma de opressão da metrópole sobre o quê? Sobre os colonos. Então essa é falsa. 3. A escravidão africana foi introduzida como meio de fazer render o máximo nas minas de Potosí, as minas de Potosí. E aí eu te pergunto, qual é a principal mão de obra utilizada nessas minas? A dos índios que já conheciam e que já conheciam a mita, ou dos escravos que são recém-chegados e que ainda estão passando pelo processo aí, vamos dizer assim, entre aspas, de domesticação. Obviamente que vai ser os índios. Então, a escravidão, ela fica em segundo plano aqui, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado para essa condição aqui. Então, a 3 acaba sendo também uma alternativa falsa, Por fim, a número 4 diz assim, as condições de trabalho dos meninos da mina eram insanas. Opa! Tanto é que a gente leu aqui, semana inteira, prisioneiros respirando pó que mata os pulmões e mascando coca que engana a fome e disfarça o esgotamento. Logo, elas eram sim insanas, o que acarretavam doenças, respirar o pó que mata os pulmões, não foi isso que disse lá? Como a pneumonia, uma doença respiratória, doença de pele por causa da falta de sol, por conta do contato com o pó produzido na mineração, irritação nos olhos da mesma maneira. Portanto, a número 4, ela é uma alternativa verdadeira. Sendo assim, a número 1 e a número 4 são verdadeiras, a resposta aqui vai ser a letra A de aprovados os meus alunos estão. Viu? Tanto que é tranquilo, que é sossegado, desde que você siga o passo a passo para resolver a questão, tá bom? Vamos para a próxima. Sobre o crescimento demográfico, de quando? Apresentado no texto, então eu tenho que achar qual que é o período, tá bom? É correto afirmar esse tipo de coisa que a gente grifa também, tá bom? Porque faz toda a diferença para nós. Deixa eu pegar uma corzinha diferente aqui. Apesar das flutuações no tempo e desigualdades regionais, a população da Europa, então significa que eu vou trabalhar a Europa, Em torno, oriental passou de 200 milhões de pessoas por volta do ano 800. Então, nós temos aqui um marco que vai do século 9, beleza? E aí ele diz assim, passou de 18 milhões de pessoas por volta do ano 800 para 22 no ano 1000. Isso no século, no século 11. E aí, portanto, ele ainda vai dizer assim que quase 26 no ano de 1100, mais de 34.200 e mais de 50 no 1300. Então ele fez um recorte aqui para nós do século 9 ao século 14, pessoal. Qual é esse período aqui na nossa história? Nós temos aqui a transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Portanto, o período estudado aqui é a Idade Média. Mas aí ele quer saber por que esse crescimento demográfico ocorreu. Qual que é a justificativa? E aí vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Apesar de, paralelamente, ter havido desdobramentos, que desdobramentos seriam esses, Seria, por exemplo, as cruzadas, Ou ali no século IX, nós podemos dizer que nós tivemos o fim das invasões, porque as invasões, elas começam por volta do século IV e vão até o século IX, tá bom? Beleza? Então, apesar desses desdobramentos, a conquista e ocupação de vastos territórios, a densidade populacional quase dobrou nos fins do século VIII a fins do século XIII. Então, basicamente, ele está falando justamente sobre esse processo demográfico. E qual que é a justificativa? Eu tenho que entender que
A baixa Idade Média, ela não significa que nós teremos apenas uma crise do feudalismo. Pelo contrário, a Baixa Idade Média ela é marcada pelas cruzadas. Essas cruzadas, meus amores, elas conquistam terras. E aí eu te pergunto, o que dá poder ao indivíduo durante o feudalismo? É justamente a figura da terra. Se eu tenho novas terras, significa que as pessoas que as detêm têm mais poder. E mais do que isso, além de mais poder, mais terra significa o quê? Mais espaço para mais produção. Então, basicamente, as cruzadas, eliminando os focos de resistência e de guerras dentro da Europa, ela também, depois delas, traz uma sensação de paz. E aí, basicamente, essa tríade, mais produção, paz e poder, ela vai desenvolver qual característica? A característica do crescimento demográfico, tá bom? Então, guarda isso no seu coração. Demográfico. Então, veja que isso daqui é importante para nós na hora da resolução de uma questão. Vamos lá? Trocando de corzinha aqui, vamos lá? A. Devido à passagem da servidão para a escravidão, na Baixa Idade Média nós tivemos escravidão, pessoal. Não, o sistema feudal não tem a classe social de escravos. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de questão, por meio de um processo longo e progressivo. Melhoraram de maneira considerável as condições de vida. E aí, essa condição de vida dos trabalhadores, ela necessariamente ela não melhora. Nós temos tempos onde não falta comida, onde não temos violência, mas uma melhora de fato não existe, né? Eles permanecem no mesmo nível, né? Então, essa daqui não pode ser a nossa alternativa. Letra B. Apesar da diminuição da produtividade, e aí a gente viu que não, né? Porque nós temos mais terras, então eu estou aumentando a nossa produção. Mas vamos continuar aqui, E da quantidade de terras, a gente viu que nós também estamos buscando terras. Houve um aumento da resistência da população europeia. Há várias doenças contagiosas, além de um importante avanço nas práticas médias. Sabe por que dá vontade de marcar essa letra B? Porque você vai lembrar aqui, do quê? Você vai lembrar da crise do século XIV. Essa crise ela é marcada por doenças, e além das doenças, pela menor produção. E aí você vai ser quem marca essa alternativa. Só que aí você esqueceu aqui, que é de acordo com o texto. Ele pouco quer saber dessa situação. Ele não quer saber disso. Ele quer saber o porquê do crescimento demográfico. A letra B, portanto, está verdadeira, mas ela não está de acordo, com o quê? Com o enunciado. Então, toma cuidado. C. Tem uma forte ligação com o incentivo para o aumento da natalidade patrocinado pela Igreja Católica desde o século IX, como mecanismo de defesa contra o avanço da presença árabe no sul. Qual que é o mecanismo de defesa contra o avanço árabe, pessoal? É a projeção, portanto, do cristianismo sobre esses indivíduos. E como que se chama esse fenômeno? Cruzadas. Então, essa daqui também não é uma alternativa. Logo, o que sobra para nós é a letra D. De deu bom, deu o nosso nome na lista de aprovação. Entre outros fatores, a ausência de epidemias no Ocidente entre os séculos 10 e 13, os limites da guerra medieval, recorrente, mas pouco destruidora, e as inovações técnicas que favoreceram a produção agrícola. Então, ok, a letra D
é a nossa alternativa mais adequada aqui. Fechou? Próxima questãozinha é a nossa questãozinha aqui que vai falar do Dante e do Maquiavel, né? Então vamos lá. A razão para as perseguições aos sábios humanistas, se eu estou falando de sábios humanistas, ou eu estou falando de renascimento, ou eu estou falando de iluminismo. Nesse caso, como a gente já viu aqui, ó, Dante e Maquiavel, nós estamos falando de renascimento cultural, ok? Principalmente aqui, porque nós vamos ver a presença aqui, ó, de Galileu, né, do Thomas More, nós vamos ter aqui o Giordano Bruno, tá bom? Então tudo isso aqui faz parte para nós da figura do renascimento cultural. Por quê? Por que que eu sei disso? Porque o texto não faz nenhuma referência ao século XVIII, que é o iluminismo. Portanto, ele vai falar do século XVI. Eu vou grifar um aqui para você entender. Henrique VIII, ele é o responsável por qual fenômeno na nossa sociedade? Ele é responsável justamente pela reforma religiosa anglicana. E as reformas, elas ocorrem quando? Elas ocorrem no século XVI. Então, vamos lá. Dante e Maquiavel, deixa eu trocar aqui para a gente grifar. Dante e Maquiavel conheceram o exílio. Campanella e Galileu foram submetidos à prisão e tortura. Opa! Thomas More foi decapitado por ordem de Henrique VIII. Giordano Bruno e Dolé foram condenados à fogueira, condenação à fogueira, pela Inquisição. Miguel de Cervantes foi igualmente queimado vivo, né? Cervantes foi igualmente queimado vivo pelos calvinistas de Genebra, para só mencionarmos o destino trágico de alguns dos mais famosos representantes do humanismo. Mesmo as constantes viagens e mudanças de Erasmo de Roterdã e de Paracelso, né? Por exemplo, eram em grande parte motivadas pelas perseguições que lhes moviam seus inimigos poderosos. Então, o que o texto diz para nós? Que as andanças de muitos humanistas, ela não se deu pela vontade do conhecimento, mas pela ideia forçosa do quê? Pela ideia forçosa da perseguição dos inimigos deles, né? Então vamos lá. No conflito aberto com a Igreja Católica, provocado pelo ateísmo, vamos grifar aqui, dos pensadores humanistas que identificavam na sujeição do homem a Deus um obstáculo ao seu desenvolvimento pleno. Primeiro, o ateísmo, ele é uma condição iluminista, tá bom? Aqui, nesse período, nós vamos ter um conflito aberto da igreja com os humanistas reformadores, que muitas vezes eram o quê? Indivíduos que estavam ligados aí às reformas protestantes. E mais ainda, esses humanistas, eles ainda não vão questionar essa condição aqui. Portanto, essa alternativa, ela não é a mais adequada para nós aqui. No choque entre, de um lado, conservantismo de homens e de instituições ligados a culturas e aos valores tradicionais, nesse caso, a Igreja Católica, né? E do outro, o alento renovador daqueles que, inspirados em modelos da antiguidade. Professor, antiguidade, sim, e aí você vai lembrar de uma característica que é o classicismo, né? Você escreveu isso não, mas está aí para vocês. Buscavam novas formas. Então, a resposta é de B. B de boa festa de aprovação para você, porque a gente vai ficar muito feliz ao ver seu nome lá na hora da prova, tá bom? Na hora que sai lá a lista de aprovados.
Letra C, no temor que tomou conta da nobreza e do clero, ante o perigo de perder as suas terras e riquezas, vistas pelos humanistas como causa da miséria geral. Eles não tinham essa noção não, tá bom? Então a alternativa aqui não é, tá bom? No confronto entre os dogmas cristãos, católicos e reformados, e o paganismo antigo, sendo este considerados pelo humanismo uma religião superior, não é uma religião, mas um tipo de cultura, né? Então, necessariamente a D também não serve para nós. Vamos para a próxima? Vamos lá no enunciado. A respeito do momento histórico a que se refere o texto, dado afirma-se, né? Não pode não ter sido um fenômeno isolado, mas foi muito mais fundamental do que outros fenômenos contemporâneos. E suas consequências foram mais profundas. Olha só. Em primeiro lugar, ela se deu no mais populoso e poderoso estado da Europa, não considerando a Rússia. Quem que era esse estado aqui? A França, tá bom? Logo, nós estaremos falando dela, ó. Olha a data, 1789. Nós estamos falando da Revolução Francesa. Fechou? Cerca de 1 em cada 5 europeus eram franceses. Era francês. Em segundo lugar, ela foi diretamente de todas as revoluções que precederam e a seguiram, uma revolução social de massa e incomensuravelmente mais radical do que qualquer levante comparável. Em terceiro lugar, era entre todas as revoluções, foi a única ecumênica, ou seja, sem religião, né? Sem religião. Seus exércitos partiram para revolucionar o mundo, suas ideias de fato o revolucionaram. Então, necessariamente nós estamos estudando aqui a nossa querida, Revolução Francesa. Então vamos lá. Inspirada nos princípios de liberdade, igualdade, fraternidade, a Revolução significou uma vitória definitiva sobre os entraves que representavam o desenvolvimento socioeconômico da burguesia. Tanto é que nós falamos que a revolução, ela é uma revolução liberal, ela é uma revolução que vai buscar sedimentar as características do capitalismo, ok? Então isso é importante. A estrutura de propriedade, tanto é que isso vai ser um direito nato, fundamental aqui, e de direitos feudais do Ancien Regime, né? O que significa isso? É a superação desses direitos feudais. Então, a número 1 aqui, ela está corretíssima, beleza? 2. A condução do processo revolucionário pelos membros da alta burguesia após o golpe do Termidor. Então, ele está dando um pedaço da nossa revolução aqui. Por quê? Nós tivemos, né, a Assembleia dos Estados. Depois da Assembleia dos Estados, eu tenho, né, a própria Constituinte, né, Constituinte Nacional. Depois disso daqui, eu tenho necessariamente um governo provisório, mas a entrada dos jacobinos. Depois do golpe termidor é que entram os girondinos. Os girondinos, meus amores, eles são da alta burguesia, mais moderados, inclusive, tá bom? Moderados. E aí, basicamente, após o golpe termidor, assegurou-lhes a efetivação de um projeto político da classe em oposição do projeto radical dos representantes da pequena burguesia e das camadas populares. Então, essa aqui também está corretíssima. Vamos lá. A influência internacional que a Revolução exerceu se deveu a ter sido o modelo histórico bem-sucedido de coletivização da propriedade. Pelo contrário, nós estamos buscando a propriedade privada. Então, essa é falso. Logo, a nossa resposta aqui vai ser a letra D. Mais uma vez, letra D de deu bom para todos nós, tá bom?